Sabe aquele hábito que você vive prometendo largar? Pode ser parar de roer as unhas, checar o celular a cada 5 minutos ou simplesmente abrir a geladeira todas as vezes em que você está entediada? Eu sei exatamente como é isso. A gente tenta parar, a gente se frustra, tenta de novo e aí volta tudo ao ponto zero. Mas e se eu te dissesse que existe uma estrutura exata por trás de todo o hábito e que quando você entende isso, você ganha simplesmente o poder de mudar qualquer um desses hábitos que acabam sendo ruins na sua vida? Oi, eu sou a Marcela. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Se você quer estar mais perto dos meus bons hábitos e da minha rotina, não deixe de me seguir no Instagram. Hoje eu queria te perguntar: qual seria o hábito ruim que você possui, que você deseja eliminar de uma vez por todas na sua vida? Para e pensa. Eu, por exemplo, já tive a mania de roer as unhas, mas hoje não tenho mais. Só que era uma mania que me incomodava bastante. E às vezes a sua pode não ser simplesmente só roer a unha, mas você tem alguma outra, que talvez eu nem me lembre de citar aqui agora. Mas não deixe de ter esse momento de reflexão para identificar exatamente qual é esse hábito que você deseja romper de uma vez por todas. Porque através disso, primeiro dessa consciência desse hábito ruim que você possui, que você deseja acabar, existe um ciclo do hábito. Segundo esse livro, O Poder do Hábito, do escritor Charles, que por sinal é muito bom, eu terminei de ler ele esses dias, ele fala exatamente sobre isso, que existe um ciclo, todo hábito existe um ciclo. Então, qual seria exatamente esse ciclo, Marcela, do hábito? É a deixa, que é o gatilho, a rotina, que é o comportamento em si, e a recompensa é o que o seu cérebro vai ganhar com aquilo que você realiza. Então, vamos pegar um exemplo prático para você entender melhor sobre esse ciclo do hábito. Então, o exemplo que eu vou te dar aqui agora é: você tem uma deixa. Essa deixa é você estar estressada. E então você tem uma rotina, que é o fato de você pegar o celular, abrir o Instagram e começar a rolar o feed. E qual é a recompensa que aquilo dali vai acabar te gerando? Você vai se distrair e você vai realmente esquecer que você estava estressada por alguns minutos. Então, basicamente, o exemplo que eu te dei aqui agora é um exemplo que várias pessoas têm. Abrir o Instagram só para se distrair. E nesse caso, a deixa é o fato de você estar estressado. Pode não parecer tão simples identificar todas essas etapas, mas eu também vou te ajudar nesse processo para você entender melhor para como conseguir saber qual é a sua deixa, qual é a sua recompensa. Mas esse exemplo aqui basicamente é para você entender o ciclo de um hábito em prática. Então, todas as vezes em que você estiver estressada e você aplicar essa rotina, o seu cérebro vai aprender esse padrão. Estresse, mexer no celular para se distrair, e a recompensa é a distração e ficar alguns minutos ali sem lembrar que estava de fato estressada. Então, você vai começar a repetir de forma automática esse hábito sem perceber. E aí que mora o perigo. E todas as vezes que eu converso com qualquer pessoa sobre eliminar um hábito que seja ruim, as pessoas cometem um erro, que é simplesmente você ir lá e parar o comportamento que você acredita que não seja saudável, aquele que você quer mudar. Então, o exemplo da unha. Ah, eu tenho o costume de roer a unha. É um hábito ruim e eu vou simplesmente parar de roer a minha unha. Sendo que a pessoa não identifica que existe esse ciclo do hábito e não sabe nem qual é a deixa, nem qual é a recompensa, não sabe o que fazer. Ela só acha que simplesmente parando de roer a unha, ela vai parar com o hábito. Só que tentar parar o hábito por si só é basicamente como tentar arrancar uma árvore só cortando as folhas. Você precisa de fato ir na raiz do problema. E a raiz dele é entender
qual é esse gatilho e trocar essa rotina, que é o hábito em si, por exemplo, de roer a unha. Aqui está uma grande sacada e um grande segredo para você, que o hábito em si, o segredo não é eliminar ele de uma vez por todas, mas sim substituir a rotina por algo mais saudável que vai te entregar uma recompensa igual ou parecida à que já existe. Porque se você bater na tecla que é só você simplesmente pegar o hábito que é sua rotina, o exemplo de roer a unha e parar, você não vai conseguir. E aí que você vai entrar naquele processo de frustração atrás de frustração. Então eu vou trazer um outro exemplo aqui para você para ver se de fato você está conseguindo me compreender. Eu, Marcela, por exemplo, uma situação hipotética, todas as vezes que sinto tédio, eu como um chocolate. E aí eu me alivio. Beleza, quais são as etapas desse ciclo? A primeira etapa é o fato de sentir tédio. Então, o tédio é o meu gatilho. Comer chocolate é a rotina em si. E a minha recompensa é esse alívio que é gerado através de comer o chocolate. Beleza. Como que a gente pode melhorar ou modificar esse caso? Todas as vezes que eu vou sentir um tédio, por que não fazer uma caminhada? Por que não comer algo que não contém açúcar? Então eu estaria de fato mudando essa rotina para ter praticamente a mesma recompensa, que é o alívio. Você pode sim se aliviar de um estresse, de um tédio, caminhando, por que não? Pode, a recompensa é a mesma, você vai estar só mudando a rotina. E por que que nesse processo aqui, primeiro, eu preciso que você entenda que absolutamente todo hábito que você faz, existe esse ciclo. Porque quando você tem essa consciência, você vai começar a identificar as etapas desse ciclo para aí sim você mudar o hábito que você acredita que não seja bom. Então, agora eu gostaria de te dar um passo a passo para você mudar esse hábito que é ruim em um hábito bom. Então, para tudo que você está fazendo, pega papel, caneta, compensa sim você anotar. Então, esse passo a passo e tudo que eu vou te ensinar é segundo esse livro aqui, O Poder do Hábito, que inclusive no final do livro, ele fala exatamente sobre essa parte e bate na tecla. Inclusive, eu até marquei aqui para poder comentar isso com vocês, porque é muito importante você ter essa sacada. E o que ele está falando aqui, basicamente, é o que eu vou ensinar para você agora. Então, a etapa número 1, como eu já disse para vocês, do ciclo. Você precisa identificar o gatilho do seu hábito. Então, é um dia específico? É um horário? É um lugar? É uma emoção? É uma pessoa? É porque eu tô estressada? É porque eu tô entediada? É todos os dias 3 horas da tarde porque é o momento que eu preciso de um descanso? Outra coisa antes de continuar falando sobre as etapas para você continuar anotando. É importante que você entenda que não é de um dia para o outro que você vai conseguir, num estalar de dedos, identificar todo esse ciclo. Pode demorar alguns dias, e nesses dias em que você está disposto a de fato identificar o ciclo do seu hábito, não se force a mudar ou abandonar alguma coisa, porque você está no processo de conhecimento e descoberta daquele hábito. Vai chegar o momento certo de você realizar toda essa mudança. Etapa número 2, observe a rotina, que é o hábito em si. Então, o que você faz sempre depois que você tem esse gatilho? Qual é o comportamento que você tem de forma automática que você nem percebe que você está realizando? Porque é exatamente isso. Logo em seguida do gatilho, você vai lá e tem a rotina. Por isso que é importante você observar de fato e identificar esse gatilho. Porque a rotina em si é o ponto, digamos, mais fácil de você identificar. Pode ser roer a unha, então toda vez que você roe a unha, você já sabe que a sua rotina é ir lá e comer. Etapa número 3 desse ciclo. Primeiro, você identificou o gatilho. Segundo, você observou qual é aquela rotina. E terceiro, você precisa identificar qual é a sua recompensa. Então, você vai descobrir de fato qual é ela. O que você está buscando com esse hábito? Conforto, alívio, dopamina, distração? Você precisa entender e observar
quais desses fatores você sente, qual é essa recompensa que você está sempre querendo buscar. Tá, Marcela, hoje eu sei identificar. E se você pudesse dar um exemplo mais aprofundado sobre isso, eu faço questão de dar o exemplo para vocês do livro. Por quê? Às vezes você acha que é muito fácil identificar todas essas etapas que eu tô te falando, mas não é tão simples. Por isso que nessa temporada de identificação, você precisa ter paciência para depois você ir para a mudança. Vai chegar um momento, como eu falei para você. Aqui no livro, ele dá o exemplo que o rapaz ganhou praticamente 4 quilos com esse hábito que ele adquiriu. E que através de alguns comentários da esposa dele, que não estava tão satisfeita com o biotipo do que acabou acontecendo com ele, que ele começou a observar que ele precisava ter uma mudança. Então aqui, qual era o hábito dele? Ele todos os dias levantava, ia até a cafeteria, ele comprava um cookie de chocolate, conversava com os amigos e depois voltava a trabalhar. E aqui ele conseguiu comentar sobre o looping, né, que é o ciclo do hábito. Então aqui é a deixa, que a gente vai identificar qual é essa deixa. A rotina em si, que é o mais fácil de identificar, é ele levantar, ir até a cafeteria, comprar um cookie e existe uma recompensa. E agora, parte por parte, ele te ensina como identificar isso. Então, primeiro, você já sabe que existe um ciclo do hábito. Segundo, você precisa identificar qual é o seu gatilho. O seu gatilho é um horário? É todos os dias o mesmo horário? Como é que você vai saber disso? Durante 3 dias, você vai anotar. Ah, no caso desse rapaz aqui, era sempre 3 horas da tarde, que levava ele a ter esse comportamento. Então, foi possível identificar através desse exemplo que a deixa dele era o horário. 3 e meia da tarde, entre 3 e 4 horas. Que ele todos os dias fazia a mesma coisa sem reparar que era no horário. Então, eu vou lá na cafeteria agora. O que ele fazia? Anotava qual é o horário. O que eu tô sentindo? O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Você anota algumas dessas dicas para você conseguir identificar melhor. E por 3, 4 dias seguidos, ele anotou e percebeu que sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 horas, ele levantava e ia para a cafeteria. Então, a deixa do caso dele era um horário específico do dia. E aí ele foi para o segundo passo, que é começar a experimentar as recompensas, porque essa recompensa ela vai satisfazer os nossos anseios. Então a gente precisa identificar. Então, na maioria das vezes, óbvios, quando nós pensamos neles só depois, mas na hora de identificar é muito difícil sobre esse estímulo. Então, basicamente, você identificou a sua deixa, sabe da rotina, mas quer identificar a recompensa. No primeiro dia que você for fazer a mesma coisa do seu próprio experimento com você vai sentir o impulso de ir à cafeteria e comprar um cookie. Então, você vai ajustar a sua rotina de modo que ela proporcione uma recompensa diferente. Por exemplo, em vez de andar até a cafeteria, saia do prédio, dê uma volta no quarteirão e então volte à mesa sem comer nada. No dia seguinte, você vai à cafeteria e compre um donuts ou uma barra de chocolate e coma na sua própria mesa. No outro dia, vá à cafeteria, compre uma maçã e coma enquanto converse com seus amigos. Então, tente uma xícara de café, em vez de ir até a cafeteria, ande até a sala do seu amigo, bata um papo por alguns minutos e volte para a sua mesa. Então acaba que você vai pegar o seu experimento e você vai fazer várias dessas coisas para poder identificar qual é aquela recompensa. E em cada coisa que você for fazer, ao voltar para a mesa, você vai anotar uma palavra ou uma frase do que você está sentindo. Então, ele anotou aqui, relaxado, vir flores e sem fome. Por quê? Ele conseguiu identificar que a recompensa dele em si não era comer o cookie. O comer o cookie era o hábito em si, era o que ele realizava de forma automática. Mas o que ele queria mesmo era dar um alívio no trabalho, no meio do trabalho que estava tenso por muitas vezes. Então, quando ele identificou essa recompensa, ele identificou total o ciclo desse hábito dele,
que aí sim ele vai partir para a mudança. Então, é exatamente o que vai acontecer com você. Depois que você identificou todo o seu ciclo daquele hábito que não é bom, que você quer mudar, depois que você identificou tudo, aí sim você vai pegar e você vai mudar ele. Então, em vez dele ir todos os dias até a cafeteria comprar um cookie de chocolate e sentar lá conversar com os amigos dele e voltar, ele viu que a recompensa era trazer um certo alívio para o trabalho dele. Então, identificou que a deixa é todos os dias no mesmo horário, entre 3 e 4 horas da tarde. E em vez dele ir até a cafeteria, ele ia na sala de algum amigo, conversava por 5 a 10 minutos e depois voltava para o trabalho. Assim, ele tinha o alívio que ele precisava e ele não engordava, porque ele não estava ingerindo algo que ele não precisava. Eu sei que pode parecer bem complexo no começo dessa etapa, mas é muito importante eu trazer tanto esse exemplo do livro e bater tanto nessa tecla, porque parece bastante óbvio esse ciclo do hábito, mas ele precisa ser estudado por você para que ocorra essa transformação. Então, depois que você identificou todo o hábito, você reconheceu todas as etapas, o gatilho, a rotina em si, a recompensa, você mudou essa rotina, você trocou ela, basicamente mantendo essa recompensa, o que você vai fazer? Repetir com consistência e consciência. Ou seja, você vai repetir isso pensando nisso, lembrando que você tem que fazer isso, porque através disso o seu cérebro vai aprender através da repetição que aquilo que você tem repetido pelas últimas vezes é o que de fato ele precisa aprender. E aí sim, você terá um novo hábito, a transformação de algo que era ruim na sua vida para algo que seja bom. Ah, Marcela, eu acho que você falou e não explicou nada. Se você pudesse, em uma pequena frase, ou uma pequena dica de tudo que você me falou para que eu consiga parar, por exemplo, de roer a minha unha. Então, você vai identificar qual é o sentimento, qual é a razão que faz você roer as unhas. Então, eu reparei que todas as vezes que eu estou entediada, eu como as unhas. E depois de comer as unhas, a minha recompensa é o alívio. Então, todas as vezes que você está entediada, por que não, em vez de roer a unha, dar uma caminhada, comer uma maçã? E aí sim você realmente vai conseguir ter essa mesma recompensa que você tem. Então, sem mais delongas, identifique o seu ciclo de hábito para aí sim você mudar a sua rotina, que é o que você tanto deseja e que tanto te faz mal. Copiou? Se eu puder te resumir, é isso. Eu não tinha essa consciência desse ciclo, desse hábito, mas graças a este livro aqui, depois de ler ele, eu tenho sido cada vez mais consciente sobre os meus hábitos e o ciclo de cada um deles. E vez ou outra eu me paro pensando assim: o que me faz fazer o que eu faço agora? Porque os livros têm esse poder de trazer consciência para a nossa vida e para os nossos hábitos. Então, se você quer, assim como eu, ter sua vida transformada através da leitura, se você quer aprender a mensagem de cada livro, se você quer saber como aplicar de fato a lição daquele livro, por que você não se junte comigo e com outras mulheres? Sim, existe um grupo seleto do Clube do Livro. Ele vai ser lançado no dia 7 de setembro. E lá, você e outras mulheres vai conseguir ter essa chave girada em relação aos livros. E assim, você não vai ser simplesmente só uma pessoa que acumula páginas ou que simplesmente vira para uma outra pessoa e fala: "Eu já li o livro O Poder do Hábito", sendo que, de fato, ele nunca mudou nada na sua vida. Não, pelo contrário. Você vai ser aquela pessoa que traz o exemplo prático na sua vida para outras pessoas do que você aprendeu em um livro. Então, é com muita alegria que eu vou esperar você lá. Então, tem um link aqui na descrição. Clica para você saber mais, se você se interessou. E a verdade disso tudo é que você não é preguiçosa, sem foco ou sem disciplina. É que durante a escola a gente cresceu aprendendo que a gente tinha que gravar
aquilo que a gente lia nos livros para talvez um dia usar, mas não é assim que as coisas funcionam. A leitura só é capaz de transformar a sua vida se você pegar aquela lição e aplicar na sua vida ou ensinar para outras pessoas. E é por isso que eu gosto tanto de mencionar aqui com vocês sobre como os livros transformam a minha vida, porque assim eu também estou aprendendo cada vez mais a lição dos livros. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. E eu espero que até o meu próximo vídeo você já tenha acabado de uma vez por todas com esse hábito que é ruim e que tá te perseguindo por muito tempo. Agora você já tem consciência e sabe como fazer a transformação, a mudança desse hábito que é ruim para uma coisa boa. Eu espero você no meu próximo vídeo. Tchau!